Nós vamos ver agora uma conversa profunda entre o estupendo Peterson Jordan e o primeiro-ministro Netanyahu, no qual Netanyahu falou abertamente sobre os seus planos para Israel, sobre a luta contínua que Israel tem com seus vizinhos, falou abertamente sobre o direito de Israel existir, também falou sobre os direitos dos palestinos ali em todo o território ocupado. Foi uma entrevista mais que completa e, lógico, você vai assistir agora dublado com o timbre da voz idêntica às vozes originais. Então, fique agora com o vídeo, mas antes disso, 3 segundos não custa nada, você ir lá no Instagram, seguir no Instagram, Milson Alves aqui que tá aparecendo na tela, rola um pouquinho o vídeo aqui, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal se você não tiver inscrito. Porém, tem um passo que talvez seja ainda mais importante que esses, que é você pegar esse vídeo e encaminhar lá no grupo do WhatsApp, encaminhar para alguém no WhatsApp, encaminhar no Facebook e tudo mais. Isso daqui é de extrema importância para a gente disseminar um conteúdo de qualidade e que todos fiquem sabendo da verdade. Show? Então fique com a entrevista e tamo junto. Se você possui um território, uma vasta extensão de terra, e não faz nada com ele, e alguém vem, ocupa e passa muito tempo melhorando-o, em algum momento, eles desenvolvem um direito legal válido sobre a propriedade. Parece haver algo intrínseco à nossa noção de posse válida. Se você ocupa um território, deve fazer algo produtivo com ele. Isso é parte do argumento que você está usando agora, para reforçar a ideia de que os judeus têm um direito válido ao território atual. Houve muitos movimentos, mas os judeus realmente tomaram a terra e a desenvolveram. Mas estou dizendo outra coisa. Eles mantiveram a terra por 2000 anos e foram expulsos. Os árabes conquistaram, logo perderam para outros e não fizeram nada com ela. Os outros também não fizeram nada com a terra. Então, basicamente, eles tomaram meu apartamento, certo, há muito tempo atrás. Os caras que me expulsaram foram expulsos também. O apartamento ficou abandonado. Décadas, ou melhor, séculos depois, volto para essa bagunça abandonada e reconstruo tudo. Não só melhoro, baseio minha posse na melhoria e ninguém mais fez nada com o lugar. Não havia mais ninguém, praticamente não havia moradores lá. Esse é o meu argumento. Olá a todos que estão assistindo e ouvindo. Sempre fico empolgado para conversar com meus convidados, por isso os trago ao podcast. Mas hoje temos algo que considero único. Vou conversar com Benjamin Netanyahu, recentemente reeleito primeiro-ministro de Israel. Isso é um desenvolvimento muito interessante, na minha opinião. É a primeira vez que falo com alguém que é, ou será em breve, um chefe de Estado. Acho que isso é relevante por marcar o desenvolvimento de um novo diálogo político. Agora é possível sentar com um líder e ter uma conversa genuína por muito tempo. Serão pelo menos 90 minutos, sem roteiro, sem edição ou trechos curtos. Você ouvirá as palavras sinceras de alguém que toma decisões que afetam a todos nós. Então, estou muito empolgado com isso. Lerei a bio e depois passamos à entrevista. Netanyahu, como disse, foi reeleito primeiro-ministro de Israel, tendo servido de 1996 a 1999 e 2009 a 2021. De 1967 a 1972, foi soldado e comandante na Sayeret Matkal, unidade de elite das Forças de Defesa de Israel. Formado no MIT, foi embaixador na ONU de 1984 a 1988, antes de ser eleito para o parlamento pelo Likud em 1988. Publicou 5 livros sobre terrorismo e a busca de Israel por paz e segurança. Ele vive em Jerusalém com sua esposa, Sara. No novo livro, Bibi, Minha História, conta sobre sua família, povo, liderança e defesa do país. Olá, primeiro-ministro Netanyahu. Muito obrigado por aceitar conversar comigo hoje. Tenho lido seu novo livro, Bibi, My Story, que tece uma história pessoal, familiar e político-cultural interessante. Há um elemento específico que queria discutir com você. Isso é, creio eu, de amplo interesse. Lendo o livro, percebi o quão ignorante sou sobre a história do desenvolvimento do Estado judeu de Israel. Sei que há muito barulho constante sobre questões fundamentais
como o direito de Israel existir. Você começa falando no seu livro, explicando isso em parte ao falar de Herzl e seu temor de que o antissemitismo, que o aumento do antissemitismo na Europa causaria uma catástrofe, um temor obviamente justificado. Poderia explicar para mim e os espectadores sua justificativa moral e política para Israel? Vou tentar, com minha capacidade limitada, questionar um pouco. Ouvi argumentos de jovens mais propensos a simpatizar com o ponto de vista palestino. Gostaria de corrigir minha ignorância e talvez ajudar meus espectadores a fazer o mesmo. Seria útil começar com Herzl? Bem, eu começaria com Herzl, nosso Moisés moderno, mas na verdade começaria com o Moisés original. O povo judeu vive na terra de Israel, atual Estado de Israel, há cerca de 3.500 anos, 3 milênios e meio. Nos primeiros 2 milênios, vivíamos no que é descrito em um texto conhecido como a Bíblia. A Bíblia narra como o povo judeu viveu nesta terra, lutou contra invasores, às vezes foi conquistado, mas permaneceu. Isso continuou por muito tempo, até por volta do 6º, 7º século depois de Cristo. Por 2000 anos fomos conquistados pelos romanos e pelos bizantinos. Eles nos maltrataram, mas não nos exilaram de verdade, ao contrário do que se pensa, certo? A perda da nossa terra ocorreu de fato com a conquista árabe no século VII. Os árabes saíram da Arábia e fizeram algo inédito, que nem romanos, bizantinos, gregos ou Alexandre, o Grande, haviam feito antes. Eles começaram a tomar as terras dos agricultores judeus. Trouxeram colônias militares que assumiram o controle das terras. Nos 2 séculos seguintes, os judeus se tornaram minoria em sua própria terra. Foi sob a conquista árabe que os judeus perderam sua pátria. Os árabes eram os colonizadores, os judeus, os nativos despossuídos. Bem, isso acontece na história. Fomos expulsos, espalhados pelo mundo. Sofremos muito por não ter pátria. Mas não desaparecemos. E nunca desistimos do sonho de voltar à nossa terra ancestral. Geração após geração, judeus podiam estar em Varsóvia, no Iêmen ou na China. E eles diziam, no próximo ano em Jerusalém, voltaremos no próximo ano. Isso foi possível porque os árabes que conquistaram a terra a deixaram estéril. Eles nunca a tornaram realmente deles. Era uma terra árida. Na verdade, era praticamente uma terra vazia. No século XIX, a ideia de voltar a Jerusalém tornou-se realidade. Em parte, graças ao apoio sionista cristão à ideia do grande retorno. Os judeus voltaram à terra de Israel no século XIX. Com esse retorno, começamos a construir fazendas, fábricas e empregos. Árabes de países vizinhos emigraram e agora se chamam de palestinos. Reconstruíram a história dizendo que estavam lá há séculos. Não estavam. Eles não estavam lá e não tinham consciência nacional. Voltamos, fizemos nossa terra e dissemos, vamos viver juntos. Decidimos criar um Estado em 1948, há 75 anos atrás. E dissemos, todos podem viver aqui. Os árabes disseram, não pode haver um Estado judeu. Vocês não têm direito de estar aqui. Esta é a nossa terra, não é a terra de vocês. É nossa terra há 3.500 anos. Se tomassem seu apartamento, expulsassem você, e você nunca desistisse do direito, e dissessem, é nosso por direito, e vocês deixaram esse lugar abandonado, certo? E as famílias dos expulsos voltaram e reconstruíram a casa. Não podem voltar e dizer, vocês não pertencem aqui. Vamos expulsá-los, ainda mais sendo recém-chegados na casa, como os chamados palestinos, ok? Dizemos, podem viver aqui, nós também, mas é nossa terra, é o nosso Estado. E a razão desse conflito persistir é que os palestinos, que representam as potências coloniais, a conquista árabe do Oriente Médio e além, dizem, vocês não têm direito a um Estado judeu. Bem, nós temos. Se algum povo tem direito a um Estado, se algum povo nunca desistiu do sonho de retornar à sua terra ancestral, se algum povo reconstruiu seu lar do nada, de uma terra árida e devastada, é o povo judeu. Dizer a eles, vocês sofreram mais que qualquer outro. Vocês nunca perderam o sonho de voltar e reconstruir sua vida nacional em sua pátria ancestral. Vocês não têm direito de estar lá. Mas os árabes que tentam destruí-los,
Eles têm esse direito. Isso é uma total perversão da história e também uma completa distorção da justiça. Os judeus pertencem a esta terra. Esta terra pertence aos judeus. Os palestinos são livres para viver aqui ao nosso lado, entre nós, mas não para exigir. Então, por que você acha que a alegação de que os palestinos estavam em Israel primeiro e foram deslocados numa ocupação colonial pelos judeus, por que essa ideia ganhou tanto prestígio, principalmente no Ocidente? Por causa da ignorância. O que quer dizer com eles estavam aqui primeiro? Você conhece a história de Jesus, certo? Jesus era um rabino judeu de 2000 anos atrás. Ele era um rabino da Galileia. Veio a Jerusalém e virou as mesas dos cambistas no Monte do Templo. Onde isso aconteceu? Foi no Tibete? Foi aqui. Jerusalém era nossa capital. O rei Davi a fez nossa capital há 3000 anos. Dizer que judeus não estavam aqui e palestinos, sim, é ridículo. Qualquer um pode pesquisar e ver o quão absurdo isso é. Reinventar a história é imperdoável, os fatos estão disponíveis. Quanto aos tempos modernos, o que os palestinos dizem, e escrevo isso no meu livro porque é cômico, é que eles estavam lá. A Palestina era verde no século XIX, cheia de palestinos até os judeus chegarem, tomarem e expulsá-los. Bem, isso é o que Arafat disse em seu infame discurso na ONU, culpando e igualando o sionismo ao racismo. Mas há um problema com isso. Ele disse que a invasão judaica dessa pátria palestina verdejante aconteceu em 1881. O problema é que 12 anos antes, um famoso visitante entre centenas, Mark Twain, visitou a Terra Santa. E ele descreve uma imagem totalmente diferente. Ele descreve a Palestina, citando como um vasto deserto. Disse que só a imaginação pode dar a esta terra estéril a pompa da vida e das circunstâncias. Ele disse, viajamos por um dia inteiro. Na Galileia, não vimos ninguém, nem uma única alma viva. Ele disse, Jerusalém está coberta de luto e cinzas. E ao dizer isso, começava o retorno judeu que construiria a terra. Bem, é óbvio que Twain não servia ao Estado judeu, pois não existia. Nem ao lobby judeu, porque não havia nenhum lobby judeu. Ele apenas relatava o que via. Houve grande influxo palestino entre 1869 e 1881, quando Arafat diz que a invasão judaica começou? Não, pois em 1881, outro famoso visitante vem a esta terra e também escreve suas memórias. Seu nome era Arthur Penryn Stanley. Ele era um cortesão muito famoso da corte da Rainha Vitória. E ele veio aqui em uma visita especial. E ele diz, olhei para o sul e para o norte. Diz, estou na Judéia e não vejo nada. Ele diz, uma extensão árida. E ambos, Twain e Arthur Stanley, dizem o mesmo. Quando os judeus voltarão e darão vida a esta terra? Esses árabes são descendentes dos que migraram com o retorno judeu, hoje chamados palestinos. O que digo a você, Jordan, e ao público, é que houve uma completa fabricação da história. É a maior de todas as mentiras que permearam os séculos 20 e 21, dizer que os árabes estavam aqui antes, que os palestinos estavam aqui antes dos judeus, quando estivemos aqui por milênios, que somos os colonizadores, quando na verdade foram os árabes, os colonizadores, que desapossaram os nativos originais, que são os judeus, que retornamos a esta terra devastada pela conquista árabe, trouxe de volta a vida e permitiu a imigração árabe, o que hoje chamamos de imigração palestina, retornar. E agora, com uma audácia inimaginável, nos dizem, vocês não pertencem aqui. Eles recriam a história antiga e a história moderna. E isso é um monte de bobagem. É ridículo. A resposta é simples. Voltamos e trouxemos a terra de volta à vida. Havia árabes aqui, mas era, como eu disse, uma terra árida. Árabes imigraram naturalmente pelo padrão de vida que atraiu vizinhos. Bem, parte disso parece ser, tecnicamente falando, um problema de prazo. Quer dizer, você disse que os árabes chegaram no século VII, o que foi há muito tempo. Do século VII até hoje, pode-se considerar tempo suficiente para uma reivindicação válida de soberania. Mas os judeus rebatem. Temos uma reivindicação muito mais antiga, de 300, 500 anos. O problema que vejo é que não é óbvio qual período de análise deve ser considerado primário. Você tem um ponto muito importante. E eu realmente não sei como resolver isso. Eu sei.
e vou responder sua pergunta. É uma pergunta válida. Se os árabes, ao conquistar a terra no século VII e expulsar os judeus nos 2 séculos seguintes, os fazendeiros judeus os expulsaram e tal. Se eles criassem um Estado viável, uma identidade nacional lá e tudo mais, você teria razão. Essas coisas acontecem na história. Você é substituído por outro povo, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Os próprios conquistadores árabes foram substituídos por outros. E primeiro, não fizeram nada com a terra. É simplesmente estéril. Na verdade, eles construíram uma cidade, só uma. Chama-se Ramle. É isso, sabe? Centenas de locais bíblicos, judaicos e milhares de novos locais que construímos. Os árabes fizeram um lugar, uma cidade chamada Ramle. É isso. Então eles não fizeram nada com a terra. Depois foram substituídos por outros conquistadores. Outros conquistadores chegaram. Os mamelucos, otomanos e britânicos. Uma série de conquistadores. Eles tomaram a terra, perderam-na e não fizeram nada com ela. Se a casa de onde fomos expulsos fosse ocupada por outra família que criasse raízes lá, tivessem filhos e netos, ampliassem a varanda, construíssem uma garagem e assim por diante, estaria perdida. O que fazer? Nada se poderia fazer. Pedir indenizações e compensações seria possível, mas azar. Isso acontece na história, mas não foi o que ocorreu. Após conquistarem os judeus, os árabes nada fizeram e perderam a terra. Voltamos 13 séculos depois, revivemos a terra e eles inventam que sempre estiveram lá. Dizem que era uma pátria verdejante, que estava desenvolvida. Nada disso é verdade. Era deserto. Não era nada. Não são só Mark Twain e Arthur Stanley que dizem isso. Centenas de relatos de viagem ao longo dos séculos, de poetas franceses, viajantes suíços, teólogos alemães, todos descrevem exatamente a mesma coisa. Não havia nada lá. Não existia um Estado palestino. Não havia palestinos. Os árabes nem se chamavam assim. Eles se diziam parte do sul da Síria ou algo assim. Não havia consciência nacional. Não havia nada para formar essa consciência. No século XX, o mundo árabe, palestinos e seus apoiadores ocidentais, entre as elites intelectuais, apagaram a história e criaram uma falsa que desenraiza as incomparáveis raízes judaicas. Não há outra história de nação que lutou tanto tempo por sua terra, por 2000 anos, foi expulsa dela, retornou e fez, não expulsar uma população com consciência nacional, reconstruir a terra e agora ser informado que não tem conexões com ela. Vocês são os colonizadores? Não, não somos. Só para dar isso, mas para enfatizar, porque é crucial o que discutimos. Discuto longamente no meu livro, pois as pessoas ignoram a história. Não somos os belgas no Congo, nem os holandeses na Indonésia, certo? Nem os britânicos na África do Sul. Estávamos lá o tempo todo. Estivemos no Congo. Éramos, digamos, o equivalente na Indonésia. Fomos expulsos do Congo e nada aconteceu lá. Nada. Ninguém mais lá. Nenhum desenvolvimento, nada, certo? Voltamos à nossa terra, a construímos, permitimos imigração árabe, hoje palestinos, e nos dizem que não pertencemos aqui, que os desapropriamos. Isso é o que a propaganda árabe e palestina fez essencialmente. O que tento desmascarar no livro atual e em Um Lugar Entre as Nações. E sabe de uma coisa? O interessante é que até agora é incrível. Nenhum fato que apresentei nesses livros... Certo, então até agora, se eu for concordar com seu argumento, sem me inclinar demais e de forma óbvia, eu diria algo assim, e me diga se entendi corretamente. Há várias reivindicações concorrentes sobre o território que hoje constitui Israel. E pode-se debater, talvez tecnicamente, sobre qual dessas reivindicações deveria prevalecer. O argumento adicional que você faz é que os israelenses, os judeus, melhoraram muito esse território. Sei que existe um princípio de propriedade na common law ocidental e inglesa, e não sou advogado, então posso me confundir um pouco, mas entendo o princípio. Se você possui um vasto território e não faz nada com ele, e alguém o ocupa e passa muito tempo melhorando-o, em algum momento, essa pessoa desenvolve um direito legal válido sobre a propriedade. Então, parece haver algo intrínseco à nossa noção de propriedade válida. Se você ocupa um território, deve fazer algo produtivo com ele. E isso é parte do argumento que você está fazendo para apoiar a ideia de que os judeus têm um direito válido ao território atual. Bem, houve muitos movimentos, mas os judeus realmente pegaram a terra e fizeram algo com ela. Bem, estou dizendo outra coisa, na verdade.
Digo que eles tiveram a terra por 2000 anos e foram expulsos. Os árabes conquistaram, logo perderam para outros e nada fizeram. Os outros também não fizeram nada com a terra. Então, basicamente, eles tomaram meu apartamento há muito tempo. Os que me expulsaram foram expulsos também. O apartamento ficou abandonado. Séculos depois, volto para essa ruína e reconstruo tudo. Melhoro e reivindico com base na melhoria, pois ninguém fez nada. Não havia mais ninguém. Praticamente não havia moradores lá. Esse é o meu argumento. Certo, e você também argumenta que quando os judeus chegaram a Israel, eles buscavam coexistir com os poucos habitantes locais, além de criar um Estado que acolhesse pessoas não judias para viver lá. Sabemos que há 75 anos, quando Israel foi fundado, não havia um único refugiado árabe. Os árabes dizem que sua hostilidade e guerra contra Israel foi pelo refugiado árabe, mas não havia refugiados árabes ou palestinos quando Israel foi estabelecido. Na verdade, os refugiados são resultado da agressão árabe, não sua causa. O ataque árabe, com 5 exércitos contra o novo Estado judeu, criou 2 problemas. Palestinos que fugiram, prometidos retorno após os judeus serem aniquilados. Isso não aconteceu, graças a Deus. Nesses 5 estados árabes viviam muitos judeus. Esses judeus foram expulsos após nossa guerra de independência. Assim, o ataque árabe no início de Israel gerou 2 problemas de refugiados. Refugiados palestinos, árabes, chamamos de palestinos. E o segundo são os refugiados judeus. Israel, com menos de 1% da área árabe, recebe tantos refugiados judeus quanto palestinos. Você não os vê aqui. Estão integrados na sociedade, governo, negócios, em tudo. Sem petróleo árabe, resolvemos o problema de refugiados causado pelo ataque a Israel. O problema palestino é mantido pelos árabes com mais terra e petróleo. Mantém-no vivo como arma para produzir exatamente essa propaganda. A técnica de propaganda árabe, que descrevo na minha biografia, precisa ser entendida. É preciso ver para crer. Transformam resultados da agressão em sua causa. Eles fizeram isso primeiro com os refugiados quando Israel foi criado. Depois, não aceitaram o direito de Israel existir, mesmo sendo um país pequeno. Tentaram nos atacar de novo 19 anos depois para nos destruir. Isso é chamado de Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, repelimos os países árabes e retomamos Judeia e Samaria. E, de novo, o que os árabes fizeram é exatamente a mesma coisa. Disseram que nossa ocupação da Judeia e Samaria causou a guerra. Não, isso não causou a guerra. Foi resultado da segunda tentativa deles de nos aniquilar. Essa técnica de inverter causa e efeito, culpando Israel, é mais uma forma de nos deslegitimar. A razão de não termos paz com os palestinos não é pelos refugiados árabes. Não havia nenhum quando nos atacaram. A razão não são os territórios. Não controlávamos esses territórios. Estavam em mãos árabes antes da Guerra dos 6 Dias. Tudo isso é resultado da agressão árabe. E qual é a causa da agressão árabe? É a recusa árabe em aceitar um Estado judeu em nossa terra ancestral. Se você eliminar isso, você obtém paz. Como sabemos que obtemos paz? Porque essa recusa árabe persistente se dissipou. Dissipou-se com o tempo, pois Israel se torna um fato permanente no Oriente Médio. Eles sabem que não podem eliminá-lo. Então, países árabes começam a fazer as pazes conosco. Tive o privilégio de forjar 4 acordos de paz com estados árabes, pois a recusa em aceitar um Estado judeu desapareceu. E, no entanto, persiste nos palestinos, que são 1 a 2% do mundo árabe, é o rabo abanando o cachorro. Ou tentaram, até recentemente. Tiveram muito sucesso em abanar o cachorro. Os palestinos se apegam à fantasia de eliminar Israel, negando nossos direitos históricos e atuais de viver nesta terra, recusando qualquer tipo de compromisso prático, recusando aceitar a declaração de Israel e a resolução de partilha da ONU. Nós aceitamos. Eles recusaram, recusando qualquer tipo de negociação realista pela paz. O que aconteceu? E aqui está o que ocorreu, Jordan. Nos últimos 25 anos, após os tratados com Egito e Jordânia, não tivemos acordos com nenhum país árabe. As elites da política externa, especialistas e intelectuais, diziam: não dá para fazer paz com o mundo árabe sem antes fazê-la com os palestinos. Há um problema aí, certo?
Bem, não dá porque os palestinos não querem paz com Israel. Eles querem paz sem Israel. Não querem um Estado ao lado de Israel. Querem um Estado no lugar de Israel. Se esperar pelos palestinos, vai esperar mais 25, 50 ou 100 anos. Não vai chegar a lugar nenhum. Tive que quebrar esse paradigma e descrevi como fiz isso no meu livro. Contornei os palestinos e fiz paz com Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão. Por que mudaram sua atitude com Israel? Mudaram devido ao resultado. O crescimento do poder israelense. À medida que Israel ficou mais forte em tecnologia, fizemos uma revolução de mercado livre. Israel se tornou a nação da inovação. Não dá para fazer isso pagando 75% de imposto, né? Cortamos impostos, implantamos uma economia capitalista e Israel decolou. Também ficou forte militarmente porque agora podíamos financiar isso. O poder econômico, militar e de inteligência se uniram, nos dando poder diplomático. Líderes árabes viram Israel como aliado contra uma ameaça comum, o Irã e sua agressão, e viram Israel como fonte de tecnologia para melhorar a vida de seus povos. Portanto, fizemos esses acordos de paz históricos em tempo recorde, pois não estávamos mais presos à camisa de força palestina, que vocês conhecem em Toronto, Nova Zelândia e outros lugares. O mundo árabe não está lá. Parte dele está, mas muito está mudando. Então, minha ideia é: como resolver o problema palestino? Quando quiserem realmente sentar e negociar, fiquem à vontade. Ficarei feliz em fazer isso, e já tentei no passado. Mas, na realidade, segui um caminho diferente. Em vez de dizer, vamos resolver o problema palestino, e depois o do mundo árabe, eu inverti. Eu disse, vamos ao mundo árabe, façamos paz com ele, e depois voltamos aos palestinos. Se estiverem prontos antes, ótimo. Se não, façamos paz com 99% e depois tentemos com 1%, em vez de tentar o 1% implacável e esperar pelos outros 99%. É uma inversão completa do conceito. Ainda está sendo contestado. Verá alguns da velha guarda dizendo, não, temos que ir aos palestinos antes do mundo árabe, senão nunca teremos paz. Então, quero dividir isso em duas partes agora. Primeiro, quero investigar a história por trás do apoio de outros países à reivindicação judaica de uma pátria no Oriente Médio, porque acho isso muito interessante. Depois, quero falar mais sobre os acordos de Abraão que você mencionou. Uma coisa que me fascina historicamente e no seu livro é sua discussão sobre a Declaração Balfour. Isso foi antes da catástrofe do Holocausto e das tragédias que os judeus enfrentaram em meados do século XX. Já na época da Declaração Balfour, havia na Grã-Bretanha a ideia de que a proposta de Herzl de uma pátria judaica tinha validade. Por que você acha que isso se desenvolveu e como se expandiu? Porque em 1944, os americanos já apoiavam bipartidariamente a ideia de uma pátria judaica. E depois, claro, houve a Declaração da ONU em 1947. Então não foram só os judeus que impuseram essa visão no Oriente Médio. Houve apoio em todo o mundo. Pode nos explicar como esse apoio se desenvolveu e por que você acha que aconteceu? Isso se desenvolveu porque no século XIX, início do XX, havia a propaganda que mencionei, reescrevendo a história, não tinha se enraizado. A maioria das pessoas cultas conhecia a história bíblica e do povo judeu, sua expropriação, o que achavam ser os horrores sofridos em seu exílio e dispersão, nada comparado ao que viria depois no Holocausto. Mas isso já bastava para eles. Sabiam que a terra estava quase vazia, quer dizer, havia gente, mas era pouca, e fazia sentido tanto pela previsão bíblica para os religiosos, quanto por uma visão humanista, que esse mal histórico, essa injustiça seria corrigida, que esse povo sofredor, os judeus, que tanto contribuíram à civilização, à história e à moral, a ideia de moralidade, os 10 mandamentos, isso se tornou o código moral do mundo. E tantas outras coisas, não? O nascimento do cristianismo, muitas ideias morais que temos se originaram nestas colinas onde estou sentado agora, neste pequeno canto empoeirado da Ásia, onde uma tribo estranha viveu e falou sobre, bem, o homem, o fato de que as pessoas não devem ser escravas, que deve haver uma lei para todos, que reis não são divinos, que estão sujeitos à autoridade moral e censura, e outras ideias malucas assim. Tudo se originou aqui. Então, os líderes educados que se reuniram após a Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano tiveram que decidir quem ficava com o quê. E chegaram à ideia de autodeterminação
que as pessoas deveriam ter a capacidade de governar suas nações com direitos cívicos para outros povos. E ele concluiu, conhecendo a história que descrevi, tão desconhecida hoje nas universidades, sabe, entre os ditos intelectuais ou qualquer coisa menos isso, que os judeus mereciam o direito de reconstruir sua vida nacional em sua terra ancestral. E foi assim que se desenvolveu. Mas o primeiro a realmente propor isso, como você mencionou no início, foi Theodor Herzl. Theodor Herzl foi um gigante da história. Ele era um jornalista judeu do final do século XIX. Nasceu na Hungria, mas trabalhou para um prestigioso jornal em Viena. Quando foi enviado a Paris como correspondente, presenciou o infame julgamento Dreyfus, onde um oficial judeu do exército francês foi falsamente acusado, como se descobriu depois, de espionagem e traição, e condenado à Ilha do Diabo e outros horrores. E ele disse: se isso pode acontecer aos judeus no auge da civilização, pode ocorrer em qualquer lugar. E ele previu que, em poucas décadas, o antissemitismo consumiria os judeus da Europa, que seriam massacrados. Ele realmente previu isso. Ele escreveu isso por volta de 1900 e até antes. E claro, o Holocausto ocorreu menos de meio século depois. E ele disse que só há uma solução para isso. A solução é ter os judeus, não integrá-los nas sociedades, porque isso não funcionaria. A solução não seria eliminar o nacionalismo pelo comunismo ou outros internacionalismos. Isso também não funcionaria. E, de fato, ele estava certo, pois muito do antissemitismo veio do stalinismo e afins, certo? Não é apenas nazismo, é stalinismo também. Então, de qualquer forma, não funcionaria. Ele disse que há apenas uma solução. Os judeus deveriam ter uma nação própria, um país só deles. Ele tentou convencer o Kaiser alemão e depois o sultão otomano em Istambul a dar aos judeus um Estado, mas não conseguiu. Morreu após 8 anos, apenas isso, 8 anos. Nesses 8 anos, ele iniciou um movimento que transformou o sonho secular próximo ano em Jerusalém de uma prece em um plano concreto. Meu avô, Natan Milakovsky Netanyahu, ficou fascinado por Herzl. Ele se tornou um orador extraordinário aos 20 anos. Milhares se aglomeravam para ouvi-lo por toda a Europa Oriental e Polônia. Havia registros na imprensa de como as pessoas brigavam entre si. Quebravam janelas e lutavam para ouvir esse jovem falar sobre os judeus e a visão de Herzl de retornar à pátria judaica. Bem, Herzl morreu cedo demais. E seus seguidores continuaram o sonho mesmo após sua morte. Meu avô era um deles, meu pai também, mas não tiveram sucesso. Avançando para 1917, eles têm êxito parcial porque o Império Britânico, que após derrotar os otomanos, controlava a atual Israel, decidiu dar aos judeus uma pátria. Não falaram em Estado ainda, mas sim em pátria. Era claro que seria um caminho para um Estado. Isso gerou forte oposição dos árabes que haviam emigrado para o que hoje é Israel. Eles disseram: parem, não podem mais vir. Decidiram se opor a qualquer terra judaica. E os britânicos recuaram. Voltaram atrás na promessa feita, a Declaração Balfour, de uma pátria judaica. Eles desistiram. E agora os judeus estão presos na Europa, impedidos de migrar pelos britânicos que traíram suas promessas. E então surge o hitlerismo. 1933, Hitler sobe ao poder. Meu pai, depois grande historiador judeu, com 23 anos, escreve sobre a ascensão de Hitler. Diz que o hitlerismo aniquilará os judeus da Europa e seu antissemitismo consumirá até o último. Só podemos lutar convencendo o mundo que não só os judeus, mas sua civilização está ameaçada. Este jovem Benziu Netanyahu, aos 23, escreve em 1933. Se mais gente tivesse ouvido o que ele escreveu, talvez evitássemos a catástrofe que ocorreu ao meu povo e aos 60 milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial. Bem, não ouviram. Meu pai previu isso.
e depois foi ao Zeremneua na guerra para mobilizar a opinião pública. Um jovem de 30 e poucos anos tenta convencer a opinião pública americana que não é só por justiça aos judeus sendo incinerados na Europa. É do interesse americano e ocidental ter um Estado judeu forte. Ele sobe na hierarquia porque um oficial o ouve e o apresenta a outro, já que argumentou algo que nenhum judeu ou líder sionista havia feito antes. Todos argumentavam o caso moral, que discutimos extensivamente neste livro. Meu pai não abandonou o caso moral. Ele o defendeu com grande paixão. Mas ao falar com estadistas, ele me ensinou: com a opinião pública, fale de justiça. Você precisa argumentar a justiça da sua causa. Os injustos fazem o mesmo. Então faça isso para se proteger contra aqueles que mentem, trapaceiam ou se apresentam como moralistas enquanto explodem bebês deliberadamente. Entende? Falam de direitos humanos enquanto os pisoteiam. Você deve argumentar justiça e falar a verdade. Mas com estadistas, meu pai me disse: você precisa falar de interesses. Foi isso que meu pai fez. E no final da Segunda Guerra Mundial... Bem, parece que foi isso que você fez com os Acordos de Abraão. Também ao facilitar o desenvolvimento de Israel como potência econômica. Você ajudou a transformar o país em um aliado prático. Bem, exatamente. Você acertou na visão. Meu propósito na vida, herdado do meu avô, pai e irmão caído, que morreu liderando o famoso resgate de Entebbe, a missão histórica mais celebrada dos tempos modernos. Descrevi em detalhes, quando soube disso e o que ocorreu lá, algo não totalmente conhecido. Herdei deles uma vida com propósito, garantir a prosperidade, segurança e permanência do Estado judeu na medida do possível. Para isso, percebi que Israel não só precisava refutar as falsas alegações que negavam sua legitimidade como Estado e nossos direitos históricos em nossa antiga pátria, mas também, complementarmente, tornar Israel muito poderoso, pois a história é implacável. Produtivo, não só poderoso, né? Porque outra vantagem dos Acordos de Abraão era mostrar Israel como parceiro econômico atraente para países árabes ávidos por novos caminhos, além da dependência unidimensional do petróleo. Isso mesmo. Quando digo poderoso, não me refiro a poder militar. E é exatamente isso que destaco no livro. E eu disse: antes disso, se perguntássemos aos israelenses o que é ser poderoso, bem, poderoso significava ter um exército forte. Percebi cedo, tendo servido no exército, numa unidade especial de elite, e descrevi minhas experiências com a morte, missões secretas além das linhas inimigas e os vários tiroteios em que estive envolvido. Em um, quase me afoguei no canal de Suez. Em outro, fui baleado durante um resgate de reféns em um avião sequestrado. Então, eu tinha intimidade com os militares, pois servi 5 anos na unidade especial. É uma grande história de aventura, como você deve ter lido. Mas entendi cedo que ter poder militar exige pagar um alto preço. Você precisa pagar por caças F-35, submarinos, tanques, drones, cibernética e inteligência. Tudo muito caro. Como você vai pagar isso? Bem, no Israel semi-socialista onde cresci era óbvio. Taxava-se os ricos. O problema é que não há ricos suficientes e eles fogem para lugares com impostos menores. Percebi que para Israel ser forte militarmente, precisa ser forte economicamente. Mas para isso, é necessário transformar o sistema econômico de semi-socialismo para capitalismo de livre mercado. Entrei na vida pública essencialmente com essa visão. Fui primeiro-ministro, depois ministro das Finanças e novamente primeiro-ministro. Liderei uma revolução de mercado que transformou Israel de um suplicante em uma das economias mais avançadas do mundo. Só para dar um exemplo, quando fui eleito primeiro-ministro,
Israel estava bem atrás das economias europeias, dos ESAC-UA e do Canadá em renda per capita. Bem, com as mudanças que propus e descrevi no livro, Israel ficou em renda per capita mais rico que Japão, França, Reino Unido e Alemanha. Na verdade, superou todos eles. E o poder, minha visão era que a fusão de mercados livres e tecnologia militar geraria esse boom econômico incrível. E isso te dá a combinação de poder. Essa combinação não é só o poder militar, que agora dá para bancar. É a tecnologia civil que você desenvolve. Então, os países árabes puderam ver que Israel é um país forte e, com liderança firme, vai se opor ao Irã, que ameaça a ambos. Mas Israel também produz dessalinização fantástica. Israel produz avanços incríveis em energia, tecnologia digital, saúde e muito mais. Fomos os primeiros a superar a Covid, graças aos bancos de dados que criamos para a população. Saímos da Covid primeiro e reconstruímos nossa economia rapidamente. A união de tecnologia civil, militar e de inteligência gerou o desejo árabe de paz conosco. As atitudes anti-Israel enraizadas no mundo árabe começam a mudar pelo seguinte motivo. Com os acordos de paz, israelenses voam sobre a Arábia Saudita e pousam em Dubai, Abu Dhabi ou Bahrein. Os árabes recebem de braços abertos os israelenses que chegam lá. Árabes e judeus dançam juntos nas ruas. Agora eles estão formando parcerias comerciais. Há interesses econômicos e o contato humano dissipa os absurdos da propaganda árabe. A nova paz, baseada em poder e interesse, muda as ideias sobre Israel no mundo árabe. Meu objetivo, digo abertamente, se eu formar um governo em breve, como espero, é continuar a expansão do círculo de paz para o resto do mundo árabe. Mas não acho que será um salto quântico novamente. Um salto quântico novamente. Porque há um país vizinho que é extremamente importante. E esse país é a Arábia Saudita. Se eu conseguir uma paz saudita-israelense, estaremos perto de encerrar o conflito árabe-israelense. E ficaremos apenas com o conflito palestino-israelense. Mas será muito mais administrável e teremos mudado a história. A ideia é paz através da força. É uma ideia antiga, não fui eu quem inventou. Mas a força que menciono é a união de poder econômico, militar e diplomático. Eu chamo isso de 3 pilares da paz. Explique o que fez na frente econômica. Tenho 2 perguntas sobre isso. O que fez para transformar Israel de um Estado socialista em uma economia de mercado livre? Gostaria de saber os detalhes. E por que, apesar do sucesso das medidas liberais, o socialismo atraiu israelenses por tanto tempo? Vamos começar pela primeira. O que fez na economia para criar o milagre do Vale do Silício israelense nos últimos 15 anos? 20 anos, sim, exatamente 20 anos. 20 anos. O que fiz? Bem, primeiro, como diriam os clintonistas, não desperdicei uma boa crise. Enfrentamos uma crise econômica brutal quando assumi como ministro em 2003. O país ainda seguia linhas semi-socialistas. Decidi, e muitos achavam ser pelo estouro da bolha.com, lembra? Era, mas pouco influente, não foi realmente importante. Ou pensavam ser pelos ataques terroristas que também contribuíram, mas eu via como um problema estrutural. Por quê? Antes da crise.com e do terrorismo, sendo talentosos e bem educados, estávamos atrás de todos os países da Europa Ocidental. A ideia era que bastava a educação. Com boa educação, viria a riqueza. Isso é bobagem. Quer dizer, a União Soviética tinha uma educação incrível. Tinham matemáticos, físicos e metalúrgicos extraordinários, mas eram muito pobres. Quando alguém ia para Palo Alto, logo gerava riqueza, por ter mercado livre lá. Então, tecnologia sozinha não produz riqueza. Mercados livres e tecnologia, mercados livres produzem riqueza. Mas mercados livres com tecnologia geram surtos incríveis de crescimento. E essa era a minha visão para Israel. Eu enfrentava essa crise agora e pensei, numa crise posso fazer coisas impensáveis. Poderia fazer coisas nunca antes aceitas.
Então, primeiro meus conselheiros me disseram, como ex-primeiro-ministro, e agora no governo Sharon, que estava nos seus 70 anos, disseram, olha, se quer ser primeiro-ministro de novo, não importa o que faça, não enfrente o Ministério das Finanças. Vai ter que cortar orçamentos, vai ter que fazer coisas horríveis e nunca mais será primeiro-ministro. E eu disse, bem, para que eu quero ser primeiro-ministro? É para adiar a ameaça iraniana, incluindo armas nucleares, e libertar o mercado israelense. Então, a economia israelense. Se eu atingir pelo menos um desses objetivos, já é muito bom. Eles disseram, ok, mas lembre-se, nunca mais será primeiro-ministro. Isso foi há 20 anos, tá? Me tornei ministro das Finanças, usei a crise. Após 3 semanas de 20 horas diárias, apresentei minha visão para Israel, respondendo sua pergunta. Eu disse, recorri a uma visão, pois as pessoas viviam, como você diz, num Israel semi-socialista. Estavam cheios de economia falsa, dizendo, divida o bolo, não aumente o bolo, tá? Era basicamente assim que todos cresceram, e sem um choque de realidade, é difícil mudar. Mas a realidade econômica nos golpeava repetidamente, e não mudávamos nada. Então surgiu minha oportunidade. 3 semanas após assumir o Ministério da Fazenda, dei uma coletiva de imprensa, e me lembrei do meu primeiro dia no Exército, no treinamento básico, uma longa fila na praça, e o comandante me aponta. Netanyahu, olhe à direita. Coloque o homem à sua direita no seu ombro. Eu obedeci. Ele ordena ao próximo, que faz o mesmo. E assim por diante. Eu tinha um cara grande nos ombros. O comandante apita. Mal demos alguns passos. É uma corrida chamada Corrida do Elefante. O cara embaixo é o elefante. O de cima é o cavaleiro. O próximo era o menor cara do pelotão e carregava o maior nos ombros. Ele desmaiou na hora. O terceiro era grande, com um cara pequeno, e disparou como um foguete na corrida. Eu disse aos israelenses, economias são pares de setores público e privado, um sobre o outro. O setor privado é quem produz a riqueza, ou a maior parte dela, certo? O valor agregado na economia. No nosso caso, o setor público ficou grande demais e quase entramos em colapso. Estávamos prestes a cair como o cara ao meu lado. Então, eis o que faremos. Vamos usar o exemplo do gordo e magro, que virou piada entre taxistas e comediantes. Isso realmente entrou na mentalidade israelense. Se perguntar às pessoas em Israel hoje, gordo, magro, elas entendem do que falo. O gordo no topo, bem, vamos colocá-lo numa dieta rigorosa. Politicamente é muito difícil de fazer. Você vai cortar orçamentos do governo, certo? E o magro embaixo, vamos encher seus pulmões de oxigênio. E o que é oxigênio? Bem, muitas coisas. Mas primeiro, segundo e terceiro são impostos baixos. Impostos baixos, impostos baixos. É por isso que as pessoas arriscam e trabalham, para não pagar ao gordo no topo, mas ter para si. E com isso, o cara pode avançar, certo? Correr à frente e competir com outras economias. Mas não é bem assim, pois ao correr, ele bate numa vala, depois numa parede, depois numa cerca. Essas são as chamadas barreiras à competição. Temos que desregular o excesso que o Israel semi-socialista tinha e ainda tem, mas já fizemos muito. Então são 3 coisas: enxugar o Estado, baixar impostos e facilitar os negócios, removendo barreiras à concorrência, e francamente foi o que eu fiz. Não detalho as 80 grandes reformas que fizemos, mas as realizei durante uma crise. Pude fazê-lo na crise porque a situação era tão ruim que me permitiram agir, mas paguei um preço alto e quase desapareci da política. Quando concorri como líder do Likud, meu partido encolheu para 10% do Knesset. Só isso. Hoje somos o maior partido, mas na época eu estava destruído. Meus conselheiros que me disseram para não assumir as finanças não estavam tão errados. Fui dado como morto. Após sobreviver à morte como soldado, agora sobrevivi politicamente. Então fui elogiado. Diziam, Netanyahu fez muito pela economia, mas está acabado. Caiu para 12 cadeiras de 120 no parlamento, fim da linha. Obrigado pelo que fez. De jeito nenhum. Okay. Me recuperei disso e fui reeleito. Por que você pagou o preço? O que nas suas reformas tornou esse preço inevitável? Porque, antes de tudo, o mais importante é que, para colocar o gordo, o setor público em dieta, tive que cortar o generoso sistema de bem-estar de Israel, que incentivava as pessoas
a viver de auxílios e não trabalhar, entende? Quando cortei os abonos familiares, que em Israel eram enormes e aumentavam a cada filho, ao chegar no sexto filho, como os beduínos no Negev, tinham 60 filhos de várias esposas. Podiam dirigir um Jeep BMW como segundo carro nas areias do Negev. Isso estava levando a um colapso demográfico e econômico, entende? O mesmo acontecia em outros setores, como na comunidade ultra-ortodoxa. Não trabalhavam, só tinham muitos filhos que o setor privado tinha que sustentar. E quando você corta isso, Jordan, posso te dizer, não fica muito popular, sabe? Não é A dor imediata e concreta para muita gente quando se corta. Se os benefícios só vêm depois, aí temos um problema emocional óbvio. absolutamente certo e você tem que estar preparado para isso. É o que líderes fazem. Se quer liderar, precisa ter um propósito além de si mesmo. E deve estar pronto para derramar sangue político, o seu próprio. Tem que estar pronto. Caso contrário, não pode liderar. Senão, não tem sentido. Você fica sempre olhando as pesquisas. Você está sempre olhando. Você tem uma visão do que fazer? Eu tinha uma visão clara e queria fazer de Israel uma potência entre as nações. E as coisas que fiz, paguei por elas e quase morri politicamente. Na verdade, fui elogiado 2 vezes porque, sabe, eu verifiquei. Alguém me mostrou as estatísticas outro dia. Sou o primeiro-ministro mais antigo de Israel, 15 anos. E em 1 ano, se formar um governo em breve, eu seria o líder mais antigo de um país democrático no último meio século. Mas já sou vencer as probabilidades de forma única, pois muitos voltaram da morte política. Winston Churchill é um exemplo, é como o Robin de Israel. O falecido não veio, foi outro exemplo. E há outros em diferentes lugares, não tão frequente, mas existem. A última vez que alguém voltou 2 vezes foi há 75 anos, 3/4 de século atrás. E isso aconteceu porque, se você sobrevive à morte política, as pessoas então valorizam o que você fez pelo país e por elas. Mesmo enfrentando imprensa hostil em Israel, você pode superar isso. No meu caso em Israel e na história da minha vida, foi para realizar a visão de Israel como um Estado poderoso, com uma economia extremamente criativa, junto com um exército forte, abrindo seus abrir a porta para a paz com vizinhos e combater uma ameaça global. Irã com armas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais. Irã com armas nucleares e mísseis que alcançam Canadá, EULA e qualquer lugar. É uma ameaça à humanidade. E ao defender Israel, protegemos todos. Protejo Israel, mas creio que protegemos toda a comunidade internacional. Por isso estou aqui dias antes de voltar ao cargo. Porque podemos ter essa conversa aberta agora. Posso falar do meu livro, que estou promovendo nesta conversa, e peço que o leia por 2 motivos. 1, como você diz, para entender melhor a história do Estado judeu, o sionismo, que moldou a realidade do Oriente Médio, suas mudanças positivas, a ameaça do Irã, meus contatos com os sucessivos presidentes americanos, muito diferentes entre si, lidei com vários, é uma história interessante, mas, além disso, acho que é para viver uma vida com propósito. Bem, você precisava ser guiado e ter fé em princípios além das vantagens imediatas para fazer o que fez. Essa é a história que você conta no seu livro e parece estar de acordo com os fatos da sua experiência política. Sem dúvida, você já lidou com líderes políticos que têm visão e que seguem princípios, e também com líderes que não têm. Uma pergunta que tenho é: o que você acha que motiva os líderes que não são guiados por princípios e visão? O que eles estão buscando? Na sua experiência, isso é mais comum na política do que a orientação por visão e princípios? Em geral, sim, é mais comum, e por isso as pessoas não respeitam muito os políticos. Falam de princípios,
mas geralmente só querem poder pessoal. Para mim, o poder em si é inútil. Posso ter uma vida melhor fora da política. Bem, é isso que pergunto. É exatamente isso que pergunto. Eu realmente não entendo. Não entendo a busca por poder, autoridade ou influência fora dos princípios orientadores. Se for só hedonismo raso ou busca por fama, há jeitos mais fáceis e produtivos de conseguir. Realmente concordo com você. Você tem razão. A política israelense não é um mar de rosas. É muito cruel. Minha família e eu sofremos calúnias e mentiras terríveis. É horrível. Sem um propósito maior, não vale a pena. Voltar 2 vezes da morte política não é pelos privilégios do poder. Qualquer um ganha mais que líderes no mundo ocidental. São forçados a uma vida austera. Não é nada. Acredite, no setor privado, você tem mais conforto. Então esse não é o motivo. Vivi com o propósito de garantir a permanência de Israel. Meu pai e avô lutaram para que o povo judeu tivesse um Estado. E trabalhei duro para garantir que mantivessem um Estado e que se tornasse uma potência entre as nações. A Universidade da Pensilvânia faz uma pesquisa anual com 17 mil líderes em 20 países para classificar as potências mundiais. Na década que liderei Israel, de 2010 a 2020, o país foi consistentemente classificado como a 8ª potência do mundo. Entenda, somos apenas 1/10% da população mundial. Logo chegaremos a 10 milhões de habitantes. À nossa frente estão países com bilhões, centenas de milhões e dezenas de milhões de pessoas. Abaixo é a mesma coisa, mas nos destacamos, este país minúsculo. Isso acontece porque transformei em realidade essa visão que é o propósito da minha vida. Mas o jogo não acabou. Não dá para descansar sobre os louros. Não posso dizer, bem, estou voltando. Já fiz minha parte. Escrevi minha biografia ou autobiografia. É isso aí. Não, é preciso trabalhar nisso constantemente. Deve-se aumentar o poder econômico, a inovação, expandir o círculo da paz e bloquear quem nos ameaça. Não é automático. Não é óbvio que a história favorecerá os bons. Não é verdade. A história tem favorecido o mal. A história tem sido gentil com as piores pessoas. Gengis Khan dominou boa parte do mundo por um século, causando horrores terríveis. O Império Romano, bem ou mal, governou pela força e subjugação por séculos. Martin Luther King disse que o arco da história tende à justiça. Talvez, mas esse arco é frágil e pode ser quebrado facilmente. Certo. Bem, parte do motivo de você ter algo atraente para os países árabes com quem assinou o acordo de paz foi porque tinha algo a oferecer, como mencionou antes, em relação ao Irã. Então vamos falar mais sobre os acordos de Abraão agora. Você voltará ao cargo em breve, provavelmente, e indicou interesse em expandir os acordos de Abraão e mencionou a Arábia Saudita. Pode explicar um pouco sua visão do caminho mais provável para os acordos de Abraão? Os sauditas são os próximos a assinar? Isso está no horizonte? Não posso falar por eles, mas os sauditas são cruciais. Não é só mais um país na lista da paz, é muito mais. É o país árabe mais influente, apesar dos feitos nos Emirados e outros. Os sauditas estão, sem dúvida, numa categoria à parte. Sim, quero paz com eles. Começando pela normalização. Mas a questão é, eles estarão dispostos? Primeiro, onde eles se posicionam? É uma pergunta interessante. Sem aprovação saudita, não teríamos os acordos com Emirados e Bahrein. Nem poderíamos sobrevoar a Arábia Saudita sem seu consentimento. Não dá para comparar, como falei outro dia, quando saíram os resultados, com meu amigo saudita, Mohamed Saud. Eu o chamo de gerente da filial do Likud. Ele fala na internet saudita, entende? Ele me parabeniza e diz: Bibi, estamos com você. Ele fala hebraico, inclusive. Estamos com você. Ele visitou Israel. Isso não acontece sem aprovação. Por que essa mudança ocorreu? Isso pode indicar para onde vamos daqui para frente. O salto quântico nas relações com os estados do Golfo ocorreu em 2015, quando Obama, ou melhor, uma sessão conjunta do Congresso, me convidou para falar sobre o acordo nuclear iminente que Obama assinaria com o Irã.
mesmo sabendo que não poderia revertê-lo, nem ter 2/3 no Congresso para resistir, achei que poderia ter maioria contra e consegui. Não só republicanos, mas vários democratas também. Mas eu sabia que não conseguiria 2/3. Não consigo 2/3 na nossa cidade, no parlamento, no Congresso americano, nem pensar, mas fui falar lá. E falei, Jordan, descrevi o discurso. Nunca me preparei tanto para um discurso na vida. Preparo meus discursos até chegar ao pódio. Faço mudanças no próprio pódio. Sou meticuloso com as palavras exatas. Bem, fui a Washington, você lerá isso no livro. Fui a Washington desafiar um presidente em exercício. É algo extremamente difícil de se fazer. Obama era o exemplo de líder por propósito, não poder. Ele tinha uma ideologia. Só que a ideologia dele conflitava com a minha. Ele crê que paz gera poder. Que poder gera paz. Um acordo que me tire o poder não dura 5 minutos. Então, tínhamos visões diferentes. Mas colidiu, literalmente colidiu, com a questão dos acordos com o Irã, que eu achava que só abria um caminho para o Irã virar potência nuclear militar, ameaçando todos nós. Então, após muita reflexão, não de forma leviana, fui a Washington. Cheguei em Washington na noite anterior e ia revisar o discurso. E tento praticar o discurso. E meus seios nasais estão entupidos. Tenho esse problema. E uso mais e mais spray nasal. E eles vão ficando entupidos, os dois. Tento praticar o discurso e paro no meio da frase, toda hora. E digo à minha esposa, isso é o pior que podia acontecer. O discurso mais importante da minha vida. E tô travado por causa dessas gotas horríveis. Jogo elas no ar, tentam me dar vapor, trazem um médico, nada funciona. Ela diz, dorme, vai passar de manhã. Bom, não passou e não preguei o olho. Levanto de manhã, vamos para o Capitólio e penso, e agora, o que, pelo amor de Deus, eu vou fazer? Quer dizer, não consigo falar uma linha do discurso. E ao ver as escadas do Capitólio, eis que, como milagre bíblico, os seios nasais limpam, as águas recuam. Entro e faço o discurso, que foi muito bem recebido mesmo. E foi isso que aconteceu, e essa é a relação com os acordos de Abraão. Enquanto falo no Congresso, minha equipe recebe ligações em tempo real de alguns estados árabes. Eles dizem, não dá para acreditar no que seu primeiro-ministro está fazendo. Ele está desafiando o presidente do Sinal Messeniwa, o cara mais poderoso do mundo. Isso levou a encontros secretos entre eu e esses líderes árabes. E não vou dizer onde. Foi no Golfo, foi no Mar Vermelho, foi num iate. Chegaram de helicóptero num iate, acredite se quiser. Minha segurança disse, é perigoso demais. Eu falei, deixa pra lá, vamos fazer. Isso levou aos acordos de Abraão, que depois se concretizaram com a ajuda do Trump. Ele teve um papel importante nisso. E eu valorizo e agradeço isso. Nunca vou deixar de agradecer, porque acho que foi muito importante. Mas demorei um pouco para convencê-lo. Ele recebeu pouco crédito por isso também, aliás. Bom, ele levou todo o crédito por mim. Mas levei 3 anos para convencê-lo, pois ele estava preso na questão palestina. Ron Dermer, meu embaixador em Washington, tentou explicar a diferença. Ele disse, olha, conseguir um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos é como uma tacada de golfe de 5 metros. Conseguir um acordo com a Arábia Saudita é como uma tacada de 10 metros. Já com os palestinos, é como uma tacada de 50 metros através de uma parede de tijolos. Levei cerca de 3 anos para convencer o presidente. O que eu disse a ele, e também escrevi no meu livro, foi na primeira reunião que tive com Trump na Casa Branca como presidente. Eu disse, Donald, há 4 acordos de paz prontos para serem colhidos, como frutas maduras na árvore. E eu listei os países. Sugeri que trouxesse um porta-aviões ao Mar Vermelho e nos convidasse para discutir o Irã. Eu disse que isso geraria tratados de paz imediatamente. E ele não acreditou. Ele achou que eu tentava evitar a via palestina. Então eu disse, ok, vamos tentar a via palestina. E trabalhamos nisso. E, claro, criamos um modelo que acho muito produtivo. Mas os palestinos não vieram. Arafat não podia fazer paz, como não podia ir à Lua. A liderança atual não pode,
pois abriria mão do objetivo palestino, que não é criar um Estado, mas destruir o Estado judeu. Então isso não foi a lugar nenhum. Tentamos a outra via, paz pela força, paz por paz. E bum, explodiu. Agora, a Arábia Saudita será a próxima? Depende deles, claro. Mas acho que é um objetivo valioso para todos. Por que o governo Biden não aproveitou a oportunidade com a Arábia Saudita? Considerando que o governo Biden e os americanos em geral se beneficiariam de relações mais próximas com os sauditas, dado o cenário energético atual, o que você diria sobre a incerteza que afeta o Zaire, a Siwa e o resto do mundo? Parece-me que, novamente, era uma oportunidade fácil e pronta para ser aproveitada, pois eu sabia que os sauditas apoiavam, ao menos tacitamente nos bastidores, os acordos de Abraão. É óbvio que um acordo de paz saudita-israelense beneficiaria não só ambos, mas todo o mundo, especialmente dada a ameaça do Irã. Então, não entendo por que esse processo foi interrompido. Qual é a sua opinião sobre isso? Provavelmente por duas razões. Claro, terei a oportunidade de falar com o presidente Biden, que é um amigo de longa data há 40 anos. Nós nos conhecemos desde que éramos jovens. Eu vim para Washington como um diplomata, jovem diplomata, e ele veio como um jovem senador. Então eu definitivamente pretendo conversar com ele sobre isso. Acho que existem duas linhas de pensamento que se opõem a essa oportunidade óbvia que você descreve. A primeira é a camisa de força palestina que diz, e ainda persiste, entre as elites da política externa. Quero dizer, eles estão nisso há décadas, não conseguem superar. Eles dizem, bem, eu sei que você precisa de paz. Paz significa paz com os palestinos. Paz no Oriente Médio não é no Oriente Médio, é paz na pequena parte do Oriente Médio entre Israel e os palestinos. Mas paz com o mundo inteiro. Não é paz. Ou você não pode alcançá-la antes de, você sabe, passar pelo put de 150 pés através do muro de ferro, o que significa que você nunca vai conseguir, certo? Essa é a ideia persistente entre as elites da política externa que pode estar mudando, pois os acordos de Abraão começaram a abalar as pessoas para ver que existem outras oportunidades mais amplas para a paz do que eles jamais imaginaram. A segunda razão é que para a Arábia Saudita, eu acho, fazer essa transição requer moldar continuamente a opinião pública saudita, mas também adequar-se aos interesses sauditas mais amplos. A Arábia Saudita tem dois interesses. Quer se modernizar, não há dúvida que o atual líder, Mohammed bin Salman, quer modernizar a Arábia Saudita e impulsioná-la para ser um país avançado. Não significa democrático como pensamos, mas veja os Emirados Árabes Unidos, ou Singapura, por exemplo. Eles não são exatamente democracias ao estilo europeu, como Luxemburgo, certo? Mas tem graus de liberdade na economia e na vida das pessoas bem diferentes do que você tem em Iraque ou Síria. É algo totalmente diferente, certo? Tenho certeza que querem ir lá, mas para ele querer ir e a liderança saudita ir, eles precisariam, creio eu, ter garantias de que seus interesses nacionais, especialmente de segurança, estão protegidos, e isso exige certa flexibilidade por parte de quem quer que eles façam isso, falo dos Estados Unidos. Então, pode ser que haja muito mais a ser discutido. Hesito em ser mais específico. Pensei nisso e gostaria de tentar em breve. Espero.